Pronto, começou a gravação e tá aí. Ó, igual, lembrar que a gente tá fazendo revisão e revisão fica um negócio meio que sorteado, né? Se a revisão é aquela matéria que foi dada no começo do o primeiro semestre, tá bom? E aí qualquer dúvida vocês mandam recado durante, né? Não precisa ser agora. Vocês podem mandar recado que eu respondo para vocês. Se estiverem fazendo alguma questão precisar de auxílio, de ajuda, manda que eu pego e corrijo para vocês se você tentou fazer e o que acha, eu ajudo, tá bom? Enfim, hoje eu vou fazer revisão com vocês dos ciclos biogel, ó, lembra desses ciclos, ó, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, estão lembrados? É chamado, deixa eu passar até aqui para vocês, ó, ciclos biogeoquímicos, tá? Bio, né? O ciclo da vida, tá legal? São os principais elementos que caem no vestibular para vocês é do carbono e principalmente do nitrogênio, tá? Essa revisão vai ser rápida porque em seguida a gente vai ver, nós vamos relembrar, eu vou relembrar com vocês respiração celular, tá bom? Então vamos lá, ó, ciclos da vida, vamos colocar assim, né? Então esse primeiro aqui, vamos fazer ele juntos, ó, em forma de exercício, ó. Evidente que aqui já está mostrando o ator principal aqui é o gás carbônico, né? Tá aqui no alto, ó, gás carbônico. E aí tá falando assim, ó. Observe as indicações, observe as indicações. Eu pensei que tinha saído do ar aqui. Observe as indicações 1, 2, 3, 4 e 5 que completam o ciclo, representados abaixo. Tá aí. Eu quero saber o seguinte: após a observação, assinale a alternativa que contém duas indicações corretas, né? Então, qual das alternativas as duas estão corretas? Então, antes de olhar as respostas, vamos fazer direto aqui, né? Então, tá dando para ver aqui, ó, o ator principal nosso, deixa eu pegar uma canetinha aqui. O ator principal nosso, no caso, é o gás carbônico, né? Então tá aqui o gás carbônico. Beleza. Tá? Lembrar que ele é menos de 1% da atmosfera, né? Integra a nossa atmosfera. Mas repara que aqui essa setinha, ó, está indo para a formação de compostos orgânicos nas plantas. Então, quem é 2? Então, ó, o gás carbônico está sendo usado pelas plantas para a produção de substância orgânica. Quem é 2? Fotossíntese, né? 2 vai ser fotossíntese. É a fotossíntese que não usa o gás carbônico para fazer o açúcar? Então, 2 é a fotossíntese, né? Vai acompanhando, ó. Número 3. Repara que o número 3, ó, os compostos orgânicos das plantas estão sendo utilizados. E ao serem utilizados, está jogando fora o gás carbônico. Não é a mesma coisa que acontece com a gente? Quando você come alguma coisa, né, o que é o gás carbônico que você expira? Vamos lembrar disso, ó. O teu nariz é como se fosse uma chaminézinha, não é? Não é pelo nariz que sai o gás carbônico, pela boca que sai o gás carbônico, tá? Ele sai esse gás carbônico vindo de onde? Dos pulmões. Mas por que dos pulmões? Porque o nosso sangue jogou até os nossos pulmões este gás carbônico. Ah, veio do sangue? Sim, veio do sangue. Vamos relembrar coisas que vocês viram no colegial de vocês, mas eu não dei aula ainda, tá bom? Eu vou dar aula disso ainda. Mas vamos ver coisinhas lá atrás interessantes, ó. O gás carbônico, gente, ele é fornecido nas nossas células através de quê? De uma quebra, lembra lá da respiração celular? Durante a respiração celular é exalado, é expulso da nossa célula o gás carbônico. O gás carbônico é um produto da quebra do açúcar, lembra disso? Quando o açúcar vai sendo quebrado, a glicose vai sendo quebrado, é expulso esse gás carbônico. Agora, o problema é o seguinte: se todas as células nossas produzem gás carbônico, quer dizer, ele faz parte, né, da produção por causa da quebra do açúcar, ele é jogado fora como? É jogado no sangue, na corrente sanguínea. Agora vem a pergunta de vestibular. Se o gás carbônico é jogado no nosso sangue, quem leva o gás carbônico até os pulmões? Vocês entenderam a pergunta? Eu vou fazer o inverso para você ver que é fácil a resposta. Só que do gás carbônico é difícil a resposta. Olha só, o nosso sangue, ao ir para a célula, ele está levando o oxigênio, faz sentido? E aí se perguntar no vestibular, quem do nosso sangue, exatamente do nosso sangue, leva o oxigênio? A resposta é fácil. São os glóbulos vermelhos, né? São as hemácias.
Ponto. É isso. Agora a pergunta contrária. Bom, se o oxigênio chega até as nossas células, na hora que o nosso sangue volta, ele leva o que consigo? Ele leva produtos de excretas. E um dos produtos de excretas é o gás carbônico. Então a pergunta é, como que o gás carbônico volta? Isso é, vai até os pulmões. Vocês entenderam a pergunta, né? Alguém sabe falar para mim, responder, como que o gás carbônico é levado até os pulmões? Se eu responder assim, ó, olha se está correta essa resposta. Se o oxigênio chega por hemácias, pelos glóbulos vermelhos, o gás carbônico deve voltar, né? Porque já que o oxigênio chegou, não vai ter oxigênio como voltar, então com certeza o gás carbônico volta através das hemácias. Certo ou errado? Vocês entenderam, né? O que eu estou perguntando, belezinha? Tá? Lembra? A glicose, gente, o açúcar está sendo consumido na nossa célula para liberar energia. Um dos produtos, né, liberados nessa queima da glicose é o gás carbônico. Se o gás carbônico é produzido, ele precisa ser jogado fora. Ele vai sair pelo nosso nariz, né? Mas antes de chegar no nosso nariz, de sair pelo nosso nariz, ele passou lá pelos pulmões. Mas para poder chegar até os pulmões, o nosso sangue é que levou, vindo lá das células. Pergunta, como que esse gás carbônico chegou de carona? Entenderam? Ele chegou pelas hemácias? A resposta, sim, chegou, mas em pouca quantidade. Tá? O que eu preciso que você guarde no vestibular é o seguinte, na verdade, a grande quantidade de gás carbônico que vai para os nossos pulmões pelo sangue, ele vai pelo plasma sanguíneo. Ou seja, de que é feito o plasma? O plasma é feito de água. Basicamente é feito de água. O nosso plasma sanguíneo. Tá? Ele é mais de 90% água. Então, mas eu não entendi. O gás carbônico vai pela água? Sim. Aí é uma somatória. Aí lembra de química. Se eu somar água mais gás carbônico, vai dar o quê? Vai dar ácido carbônico. Ou seja, mas eu ouvi falar que isso é perigoso, formar um ácido, o pH não cai muito, não é perigoso para o nosso organismo? Sim, é perigosíssimo para o nosso organismo. Mas se ele é perigoso, então como é que forma? Então, olha aqui, eu vou passar aqui na tela para vocês. É ruim de escrever, mas vamos lá, ó. Então, ó, se eu pegar água, não vai dar para escrever, não, demora muito. Ó, eu vou fazer de outra maneira. Ó, água mais gás carbônico vai dar o quê? Vai dar ácido carbônico. Ácido carbônico é H2CO3, tá? Tá aqui em cima, ó. CO3. Isso aqui é o ácido carbônico. É simplesmente a soma da água e o gás carbônico. Pronto. Ele pode viajar assim? Não, ele não viaja assim. Porque é uma forma ácida e ele vai ficar ele é muito baixo, tá? Em torno de 2,5, 3, né, o pH dele. Então é perigoso desnaturar proteínas. Lembra quando foi dado aula de proteínas para vocês? Duas coisas podem desnaturar proteínas, lembra? A temperatura, tá? E a outra o pH. E aí pode desnaturar. Então, aí o que acontece? Olha o que acontece, uma conversão, isso aqui se aprende em química, ó. Isso daqui vai formação de dois íons. Vai formar H+, tá? E vai formar HCO3, ó, HCO3, olha aqui, desculpa, escrevi assim, tá legal? Negativo aqui. Alguém sabe falar para mim qual é o nome desse produto químico aqui? Entenderam? Aliás, é essa a resposta que vocês teriam que dar na prova. Como que o gás carbônico viaja pelo nosso sangue? Sim, é o bicarbonato. Isso aí, André, obrigado. É o bicarbonato. Então ele vai viajar na forma de bicarbonato, tá bom? É isso aqui, a gente vai aprender depois, gente, que se tiver fabricado muito, porque olha se vai fazer sentido, ó. Acompanha o raciocínio comigo. Se você começar a correr, você começa a correr, não é verdade que você começa a intensificar a tua respiração? Você vai ficar ofegante? Você vai ficar ofegante, não vai? Por que você fica ofegante? É para respirar mais oxigênio. Não, é o contrário. Você acredita? É claro que uma das consequências é entrar o oxigênio, porque você está respirando mais forte. Mas o objetivo do nosso corpo não é entrar o oxigênio. Entende? O objetivo do nosso corpo maior é expulsar o gás carbônico. Porque se você está correndo, está tendo uma queima em excesso de glicose para gerar energia.
Se está tendo uma queima intensa de glicose para gerar gás carbônico, significa que o nosso sangue está ficando com pH alterado. Se está ficando com pH alterado, olha que bonito isso. Esse sangue, tenta guardar isso, gente, que mais para frente eu vou ter que dar aula sobre isso e eu vou relembrar com vocês. Aí o sangue, na hora que passa lá para a nossa cabeça, mais especificamente lá no encéfalo, a parte do encéfalo que controla a nossa respiração chama bulbo. Isso cai no vestibular. Se vocês quiserem anotar no cantinho aí, tá? Então, o nosso sangue, ao passar pelo bulbo, esse bulbo, gente, é responsável por dosar esse sangue para saber o pH. Então, na hora que ele percebe que o pH está ficando alterado, né, para baixo, portanto está ficando ácido, o que ele faz? Ele pega e dá uma descarga elétrica de maneira que vai do bulbo. Gente, o nosso bulbo fica na nossa nuca, tá? Na nuca. Dali sai dois nervos. Esses dois nervos, sabe para onde vão? Vão lá para o abdômen, no diafragma. E por que ele vai para o diafragma? Para ele começar a contrair e distender. Ele vai dando choques. Contrai e distende. Por que ele faz isso? Para fazer com que a tua caixa torácica comece a dilatar e contrair. Por que ele faz isso? Para soltar o gás carbônico, jogar ele fora. Então a tua expiração vai ser mais rápida. Para soltar a quantidade exagerada de gás carbônico, porque está acumulada no sangue e não pode. Não é muito bonito isso? Tá? Questão de vestibular, hein? Quem controla a nossa respiração? Quem é que controla a nossa respiração? Resposta é bulbo. Tá? Faz parte do sistema nervoso central. Bulbo. Tá legal? Ele que controla os nossos batimentos cardíacos também. Beleza? Tá? Então já sabe por onde viaja o gás carbônico. A forma principal é na forma de bicarbonato. Ele também pode viajar com as hemácias, tá? Mas é menor a quantidade, então eu preciso que você saiba os dois. Mas ele pode viajar sim. Aliás, ele viaja, só que menor a quantidade pelas hemácias. Beleza? Então, olha só, o número 2 aqui, então, ó, é a fotossíntese. O número 3 aqui é respiração, tá? Isso, tá vendo que é plantas que está escrito aqui? Mas tá vendo que aqui animais também está escrito, ó, animais. Os animais também, ó, são capazes de respiração, para jogar o gás carbônico fora. Então, número 1 e número 3, respiração. Número 2, fotossíntese. O que é o número 4? Gente, ó, combustíveis fósseis, tá? Então, na queima dos combustíveis, exala, né, o gás carbônico. Quem é o 4? Combustão. Combustão. E o que é o 5? O 5, ó, os produtos orgânicos das plantas, o que são os produtos orgânicos? Carboidrato. Foi produzido lá pela planta. A gente vai fazer o quê? Vai para os animais. Ó, matéria orgânica vai para os animais. Como que a gente consegue isso? Através da nutrição, né? Então, o número 5 seria nutrição, alimentação. Tá bom? Então, a alternativa correta qual que é? Então, o número 1 é respiração, ó, tá? E o número 3 é respiração. Então, resposta correta, letra B. Tá atendido? Belezinha? Isso é uma revisãozinha rápida do ciclo do carbono, tá? Agora do nitrogênio, gente. O nitrogênio. Vamos lá. Se cair numa prova para vocês assim, ó. Qual o elemento químico mais abundante que existe na atmosfera? Repare que eu estou falando de atmosfera. Porque eu poderia perguntar qual o elemento químico mais abundante na Terra. Se eu falar Terra, eu estou especificando que seria na crosta terrestre. E aí, mesmo assim, eu teria que especificar se é na superfície ou no interior. Porque muda muito, tá? Se alguém tiver curiosidade, procura saber. E se alguém quiser, manda um recadinho para mim, eu falo para você se está certo. Qual é o elemento químico mais abundante na crosta terrestre? Mas que não vai cair no vestibular nunca para você isso. Mas da atmosfera cai. Qual é o elemento químico mais abundante da atmosfera? Nitrogênio, 79%. 20% é oxigênio. Então 20 com 79 dá 99. A gente vai sobrar 1% para tudo que tiver. Inclusive, entre eles, o gás carbônico. Então olha só a quantidade de gás carbônico que tem na atmosfera, é muito pouco. Por isso que qualquer dosagem um pouquinho mais alta de gás carbônico é perigoso, né? O tal do efeito estufa, né? O aquecimento global. Então tem que pensar nisso. Então o elemento químico mais abundante, né?
e o elemento químico é o nitrogênio, e depois o oxigênio, tá bom? Beleza? E depois 1% gases. Tem elemento químico disperso? Tem. E outros são gases. E entre esses gases, o gás carbônico. Tá legal? Isso, André. Silício. Isso mesmo. Parabéns. É legal. Muito bom. É o silício mesmo. Parabéns. Então, essa pergunta é só para brincadeira, porque não cai para vocês não, tá? É só para curiosidade. Gente, mas olha só que interessante. Problema do nitrogênio é essencial. Gente, isso tem que lembrar. É essencial para todos os seres vivos do planeta. Todos os seres vivos do planeta precisam de nitrogênio. Mas e qual é o problema? O problema, gente, é que somente bactérias é capaz de fixar o nitrogênio. Só bactérias. O resto ninguém fixa. Plantas, animais, nada fixam. Protozoários, vírus que não tem vida, nada disso fixa. A fixação só existe por bactérias. E também, gente, são bactérias especiais, tá? Não é qualquer uma. E aí o pior é que eu preciso que você saiba alguns nomes. É triste, né? Não é decoreba, mas é alguma coisa que precisa estudar ali, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Quem é que fixa o nitrogênio na Terra? A resposta, bactéria. Como que acontece? Então é o seguinte, existem duas formas de fixação do nitrogênio na Terra, que pode cair no vestibular de vocês, é muito difícil cair, mas muito difícil, mas pode cair. Existe a forma física, tá? Sem ser a biológica. Como assim? No caso dos raios, sabe? Chuva, tempestades, os raios pode fazer com que haja nesses raios, né, cortando a nossa atmosfera. Quando acontece isso, vai ter uniões, vai ter junções, vai ter o quê? Vai ter reações químicas na atmosfera. E nessas reações químicas pode acontecer de uma reação de nitrogênio com oxigênio ou hidrogênio. Tá? Nessas reações químicas, o que acontece? O nitrogênio passa a formar agora um composto. E esse composto químico existiu graças à parte física, não foi biológica. Deu para entender? Beleza? Mas o que cai para vocês no vestibular mesmo é a parte biológica. Uma bactéria importantíssima para a fixação chama Rhizobium. E chama Rhizobium por quê? Porque fica na raiz. Fácil, né? Rhizobium fica na raiz. Beleza? E aí é o seguinte, ó, Rhizobium raiz. O que ela faz? Bom, sabe o que cai muito no vestibular sobre esse Rhizobium? É uma relação ecológica que acontece aí. Como assim uma relação ecológica? Essas bactérias, gente, ela adora ficar grudada na raiz de plantas. Qualquer raiz de qualquer planta, não. Tem que ser de leguminosas. Tá? Então é o seguinte, isso cai muito em ecologia, eu vou voltar a falar isso para vocês até o final do ano. Um proprietário queima tudo em determinada fazenda, eu já falei isso para vocês em aula. Queima tudo. Se queima tudo aquele mato ali para poder fazer uma plantação, é muito louco, porque com essa queima ele queima toda aquela, né, aquela mata que está sobre a terra, mas queima as bactérias que estão no solo. Se queima as bactérias que estão no solo, significa adeus fixação de nitrogênio. Isso significa que para a plantinha desenvolver, ela não vai conseguir. Tá legal? Então o que eu tenho que fazer? Ou eu pego e faço uma fixação biológica, atenção, para quem vai fazer agronomia aí, para eu fazer uma fixação biológica é simples. Eu faço uma plantação de leguminosa, principalmente do feijão. Pode ser soja, tá? Mas principalmente feijão. Quando eu faço essa plantação, as bactérias que estão no ar, para ela, sabe, é uma alegria enorme, porque ela começa a invadir o solo de novo e começa a se aderir nas raízes de novo. Tá? E aí o que acontece? Ela começa agora a fixar o nitrogênio. Beleza? E nessa fixação do nitrogênio, ela vai pegar o nitrogênio que está no ar, vai fixar de que forma? Reduzindo esse nitrogênio. Aí vai ter a formação, atenção, anotem aí no caderno, vai ter a formação da amônia, o NH3. Tá? Então essa primeira formação, a primeira fixação é a amônia. Tá legal? Beleza?
Aí vem a pergunta: a amônia pode ser absorvida direto para a planta? Sim, mas não é o conveniente, não é o normal, é difícil acontecer. Pode acontecer sim, tá legal? Mas não é o normal, beleza? Bom, já que foi formada a amônia e a planta não gosta muito da amônia, ela pode absorver sim, mas ela não é a paixão dela, tá? Aí vem o quê? Um outro grupo de bactérias que vai agora oxidar a amônia. Vai oxidar como? Colocar no oxigênio. Aí ela vai pegar a amônia, essas bactérias, o outro grupo de bactérias, agora que não é o risóbio, vai pegar esta amônia e oxida ela passando a um nitrito. Problema agora, a questão de vestibular. O nitrito, gente, entre aspas, é um veneno, tá? Ele é muito tóxico para as plantas. As plantas não pegam ele de jeito nenhum. Não pega nunca, tá? A amônia, o nitrito. Ele é tóxico, tá bom? Aí vem um outro grupo de bactérias e transforma agora o nitrito em nitrato. Agora é a paixão. Tá legal? Beleza? A paixão das plantas, no caso, é o nitrato. Beleza? Aí esse nitrato é absorvido pelas plantas. Belezinha até aí? Repara que está formando um ciclo. Tem um problema. E se essas plantas agora, absorvendo, o que acontece? Os animais vão lá e comem a planta. A única maneira de um animal obter o nitrogênio é comendo plantas. Tá entendido? Ao comer uma planta, a planta absorveu aquele nitrato e colocou na composição da planta o nitrogênio. Aí o animal vai lá e come. Beleza? E como vai ser devolvido isso para a natureza? Porque, afinal de contas, nós estamos roubando isso da natureza, né? A planta está roubando o nitrogênio, né? Porque está sendo usado no corpo da planta, está sendo usado no corpo do animal depois da alimentação. Um dia, animais vão morrer, plantas irão morrer. Aí o que acontece? Vêm as bactérias decompositoras e, decompondo aquele corpo, libera o nitrogênio para a natureza. Tá legal? Beleza? Outra forma é ainda em nitrato, aquele que nem foi absorvido. Outro grupo de bactérias vai pegar esse nitrato e vai desnitrificar. Ao desnitrificar, volta o nitrogênio para a natureza. Deu para entender? Então vamos ver quantos grupos de bactérias eu tenho? Primeiro grupo de bactérias, Rhizobium. Vai pegar o nitrogênio e passar ele a amônia. Depois o outro grupo chama nitrosomonas, que vai pegar o que? Nitrosomonas? Vai pegar a amônia e vai oxidar em nitrito. Aí vem um outro grupo de bactérias, chama Nitrobacter, que vai pegar o nitrito e oxida ele a nitrato. Aí vem um outro grupo de bactérias e vai desnitrificar. Isso é, vai pegar aquele nitrato e voltar à condição de nitrogênio gasoso. Quem faz isso? Pseudomonas. Pronto, acabou a história. Só que neste meio de caminho, a planta pode absorver. Absorver quem? Pode absorver a amônia, mas em pouca quantidade, e pode absorver com certeza, na maior quantidade, em nitrato. E se a planta absorve, depois os animais vão lá e se alimentam da planta. Quando eles morrerem, tá? Volta a condição, né? Para a atmosfera, depois da decomposição. Gente, deu para entender? É muito nome, né? Vamos recordar e ver isso aqui na animação, mais ou menos. Na animação não, mas mais ou menos. Ó. Primeiro, fixação biológica, né? A outra coisa que eu não falei, gente, que é interessante, é o seguinte: quando os animais fazem cocô, as fezes, né, elas vão ser decompostas também. E naquelas fezes, ou então na urina, tá, vou encontrar, durante a decomposição, um composto químico que muitas vezes é utilizado pela planta. Vocês já ouviram falar? Eu nasci em cidade do interior de Minas, sabe? Então, acontecia o seguinte, é muito nojentinho contar isso, mas eu fazia isso, para você ter ideia. Eu acho que muitos de vocês já viram fazer isso, ou então até fizeram também. Não sei se vocês já moraram em chácara, sítio, fazenda e tal. Mas eu já fui trabalhador do campo quando era criancinha. Vamos dizer assim, eu ajudava meu pai na plantação de milho,
né, e tudo mais. Então, muitas vezes, né, para vender, a gente fazia canteiros de couve, principalmente, eu lembro que de couve a gente fazia muito disso, passava cavalo na rua, e ao fazer o cocô, né, o cavalo na rua, a gente ia lá, recolhia as fezes e colocava no meio das plantas, não é isso? Aquilo ali ia gerar uma substância química na decomposição chamado amônio. Amônio é um íon, né? É o NH4. Esse NH4 é mais consumido pela planta do que a amônia. Tá? A amônia é NH3. O amônio masculino é NH4. Esse é mais absorvido. Então, ó, primeiro colocado de absorção, atenção para o vestibular, é nitrato. Tá? É o NO3, tá bom? Nitrato. Segundo colocado, o amônio. E terceiro colocado, a amônia, em menor quantidade. Tá bom? Beleza? Então a fixação aqui biológica, gente, olha só, vamos ver aqui, ó. O rizóbio vai pegar e fazer a fixação de nitrogênio para amônia. Tá? Depois vem a nitrosação, que é a nitrosomonas, olha lá, a primeira, esse produto aqui, ó, que é o nitrito, gente, isso aqui é tóxico, tá? Depois a nitratação, ou nitração, né, tanto faz, é nitratação, correto? Tá? Pega o nitrito, oxida e passa nitrato. Este daqui, ó, que a plantinha adora. Tá bom? E aí vem a última parte, que a Pseudomonas faz isso, ó, pega o nitrato e passa ele a nitrogênio e volta à condição inicial. Tá legal? Beleza? Aqui tem um desenhozinho aqui, ó. Eu quis mostrar principalmente aqui os raios acontecendo fixação de nitrogênio, tendo reações químicas aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui a amonização, ó? Aqui as fezes, tá vendo aqui? Aqui na parte final da vaquinha, onde tem um rabinho dela, fazendo cocô aqui as fezes, tá? Aqui, ó, tá? Isso aqui é amônio, não tem um maisinho aqui, ó. Deixa eu colocar um maisinho aqui. Aí, ó, tá? Aqui é amônia e aqui o amônio, tá bom? Beleza? Aqui são as bactérias que vão causar tudo isso, ó. Tá vendo essa palavra aqui, ó, nitrificante? Essa palavra aqui, ó, é tudo separadinho, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, fixação, depois nitrosação, depois nitratação, gente? Eu posso resumir uma palavra só, isso aqui eu posso falar que é nitrificação, tá? Essa somatória dos três. O que é uma nitrificação? É a passagem do nitrogênio para a condição de amônia, para a condição de nitrito e para a condição de nitrato, tá? Isso é nitrificação. E depois desnitrificação, a parte final. Vamos lá fazer exercício? Tá? Vamos ver se dá para pensar direitinho. Gente, o mais importante desse exercício aqui, ó, é olhar e ver se você consegue fazer as letrinhas aqui, ó. O que significa cada letrinha delas? Tudo começa com nitrogênio aqui, né? Aqui, ó. Tá aqui o nitrogênio. Então começa com A. Como chama o processo de A? Vocês não querem colocar para mim, gente? Aí alguém escreva. Ó, como chama, pelo que eu dei aula agora, como é que chama o processo de A, hein? E depois como é que chama o B? Como é que chama o C? Como é que chama o D? Como é que chama o E? Alguém sabe colocar para mim, ó? Eu vou esperar só um minutinho, aí se ninguém escrever nada. Bom, letra A, colocar a Isabela escrevendo, ó. Vamos lá. Primeiro, fixação. Qualquer coisa, se alguém quiser colocar outras letras, pode colocar que eu vou seguindo com vocês. Primeira fixação, beleza, fixou, passou a amônia, né? Alguém outra letrinha. Isso, nitrosação B. Isso. Tá ajudando muito, é isso mesmo. Depois. Quem mais? Isso, nitratação. Ó, ou nitração, né? Do jeito que o Brandon escreveu aí. Tá? Mas o mais bonitinho é você colocar na prova nitratação. Pode ser nitração mesmo, tá bom? Mas é nitratação. Beleza. Próximo. O que é a letra D, hein? Desnitrificação. Isso. Isso mesmo. Letra D. E a E, hein? O que é a E? Letra E, letra E, letra E, letra E.
Excreção? Não, precisa de uma palavra bonita. Não é excreção. Sabe por que não é excreção? A planta não faz excreção, né? Não, fixação é só a primeira parte, ó. Fixar significa pegar o nitrogênio e passar a condição de amônia, tá bom? Isso é fixação. Repara que os animais e as plantas, olha, tá a letra E. Quem sabe? Não é excreção, sabe por quê? A planta não faz excreção. Poderia ser se a letra E tivesse só para os animais, tá bom? Isso, Felipe. Beleza. A Karine também. Isso. É decomposição. Os dois vão morrer, né? Vem cá. E se eu colocar aqui, ó, fala para mim uma letra. Quer ver? Olha, eu vou colocar letras aqui, ó, que não tem, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, letra E, vou colocar a letra F aqui, ó, tá? Ó, aqui é a letra F. E aqui, gente, eu vou colocar a letra G, tá bom, ó? Quem sabe falar para mim o que é F? Tá certinho, então, a decomposição que o Felipe e a Karine colocou, tá bom? Quem é F, hein? Isso, fala absorção também. Isso aí, absorção. Lembra que a absorção pode acontecer pelo nitrato, mas pode acontecer com a amônia? Lembra disso? Né? Então cai muito em prova essa desgraça, hein? Viu? Isso não precisa de Enem, isso aqui é a cara de Enem, tá bom? E a letra G, hein? Isso, Felipe, é legal. É a nutrição, isso mesmo. Ah, que bonitinho vocês acertando assim. Muito legal. Isso, alimentação, isso mesmo, Felipe. Legal, né? Pronto, tá respondido tudo. Tá? Isso aí. Belezinha? Tá? Olha só, letra A. Explique de que maneira os animais obtêm o nitrogênio para a fabricação de suas substâncias orgânicas. Tá? Vem cá. De que maneira acontece? Ó, explique de que maneira os animais obtêm nitrogênio. Resposta: nutrição. Vão comer ali, né, os alimentos. Beleza? Vamos além disso aqui, gente. Aqui, essas perguntinhas ficaram até bobas já para vocês. Ó. Vamos ver outro tipo de pergunta. É assim, ó. Olha só, a letra A. Explique de que maneira os animais obtêm o nitrogênio. Resposta: por alimentação. Por que eles vão se alimentar? Para usar o nitrogênio na fabricação de substâncias orgânicas para ela, né? Pergunta de vestibular. Que substâncias são essas que a gente precisa, hein? Ó, é a mesma coisa de perguntar assim, por que eu preciso de nitrogênio na minha vida? Tá? Escrevam, please, para mim aí. Por que eu preciso dessa desgraça de nitrogênio, hein? Gente, vocês precisam escrever 3 coisas para mim aí, tá bom? 3. Base nitrogenada. Isso, Karine. Karine, beleza. Base nitrogenada significa que eu estou falando de quê? De DNA e RNA, né? Beleza. Isso. E aminoácidos, Elvis. Beleza, Elvis. Porque aí eu estou precisando de amônia. Eu desculpa, nossa, onde que saiu a amônia, meu Deus do céu? Aí eu preciso de proteínas, né? Vamos relembrar? Ó, Karine escreveu assim, ó, bases nitrogenadas. O que a gente pensa em bases nitrogenadas? DNA e RNA. Olha a nossa vida. E aí o Elvis escreveu aminoácido. Gente, nada mais é do que proteínas, né? E agora, um difícil pra caramba. Eu vou falar uma palavra, eu quero ver se vocês escrevam pra mim aí, ó. O que tem a ver nitrogênio com isso que eu vou falar, ó? Energia. Isso, Rafaela. Ó, nossa, vocês estão bem pra caramba. Isso, ATP. Se você traduzir para mim o que é ATP, não é trifosfato de adenosina? A adenosina não é uma base nitrogenada? É adenina. Né? Entenderam isso, gente? Olha a importância de tudo isso. Então, é esses 3 que eu quero que você coloque no vestibular, beleza? Vocês vão colocar exatamente o que eles escreveram. Ó. A Karine escreveu, o Elvis escreveu e a Rafaela escreveram. Eles escreveram exatamente o quê? Bases nitrogenadas, portanto, DNA e RNA, aminoácidos, portanto, proteínas, e ATP, energia. Lembrar da adenosina, que é a adenina, né? Beleza até aí, gente? Isso é mais importante que essas perguntas que estão aqui, porque nessas perguntas já estavam respondidas, né? Pela aula, né? Letra B. Em quais os processos indicados A, B, C, D, E participam as bactérias?
né? As bactérias a gente produz quase tudo aqui, né? Vamos relembrar as bactérias? Então a primeira bactéria aqui, ó, que vai para a amônia é o Rhizobium. De todas essas bactérias aqui, a que eu mais quero que você guarde é o Rhizobium. Ou seja, mas por quê? Elas são importantes. Se eu falar em termos de importância, é claro que todas têm a sua importância, gente, porque é um ciclo, né? Não tem como não existir uma. Porque se não existir uma, não vai ter nada. Faz sentido? Não é um ciclo? Se uma não existir, não vai ter nada. Então a importância é igualitária, né? São iguais. Mas aí vem a pergunta assim, ó. Qual delas cai mais no vestibular? Rhizobium. Por que, que ela cai mais, sendo que todas têm a mesma importância? Resposta, por causa de ecologia. Por quê? Porque não cai só no ciclo do nitrogênio o Rhizobium. Cai também como mutualismo em ecologia, relações ecológicas. Tá bom? Agora, outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Vamos ver se vocês respondem para mim. Respondem para mim. É assim, ó. Por que as bactérias fazem isso pra gente, hein? Tá? Entendeu? Pra gente que eu tô falando, para animais e vegetais. Qual o objetivo da bactéria fazer isso? Elas são boazinhas? Não, não é essa a resposta, né? Qual o objetivo da bactéria fazer ciclo do nitrogênio e nós nos beneficiarmos por isso? Não é uma pergunta muito boa, fala sério. Né? Qual é o objetivo de uma bactéria? Você vai responder porque elas são solidárias à nossa vida? Não, né? Alguém tem noção que... Se você quiser abrir o microfone, esteja à vontade, tá bom? Alguém sabe falar para mim por que uma bactéria faria isso por nós? Porque Deus quis assim? Não, né? Não é isso. Faz parte de um programa inteiro? Faz. Mas o que seria, hein? Todo mundo entendeu a pergunta? Não é uma boa pergunta, gente. Por que uma bactéria faria o ciclo do nitrogênio e com isso simplesmente vai existir a vida na Terra? Porque se não tem esse ciclo, não vai existir vida na Terra. Tá? Seríamos somente espíritos. Não teria composição física. Como é que existe proteína, DNA e RNA para mandar? A Isabela respondeu que a planta dá algo em troca a ela. Isso você está falando, no caso, só do mutualismo, né? Isso. Seria essa a resposta mesmo. Tem uma troca. Benefício mútuo ali com a planta. Beleza. Beleza a resposta. Mas não é isso que eu quero em relação ao ciclo inteiro, entendeu? Se eu tivesse perguntado assim, qual é a razão dos Rhizóbios fazerem isso, aí tudo bem. Existe troca de favores. É essa a resposta. Viu, Isabela? Beleza. Mas repara que eu quero saber o seguinte, por que vai existir, né, o Rhizobium, depois tem nitrosomonas, depois tem nitrobacter? Qual é a vantagem dessas bactérias fazerem, né, esse ciclo do nitrogênio? Alguém mais? Então vamos lá, ó. Eu vou responder, e aí se você não entender, vocês prometem para mim que vocês vão falar que não entendeu? Não vão guardar para vocês? Sabe aquele negócio que eu explico aí você fica, nossa, não entendi nada do que ele falou. Pelo amor de Deus, você promete, e se você não entender, tiver com vergonha, depois da aula você manda recadinho para mim, tá bom? Então vamos lá, ó. A resposta é a seguinte, gente. Uma bactéria, quando ela pega, por exemplo, vamos pensar no Rhizóbio, qualquer uma delas, quando ela pega o nitrogênio e vai fazer uma reação química, deixa eu pegar uma qualquer aqui, ó. Vai, eu vou fazer aqui, eu vou escrever aqui, tá, gente? Vai, olha, isso aqui não é amônia, ó. Olha aqui, deixa eu fazer amônia aqui, ó. NH3. Gente, eu não vou balancear nada, tá? Olha, eu vou oxigenar essa desgraça aqui, né? Vou oxidar. Olha aqui, ó. Se eu vou oxidar, ó. Nossa, tá ruim pra escrever. Eu tacar oxigênio aqui nessa desgraça aqui. Bem, se cai no vestibular assim para você, pra você completar essa reação química, sem balanceamento, sem nada, pensando somente no ciclo do nitrogênio. Bom, aí você vai pensar aqui, putz, se isso aqui é amônia e isso aqui é o nitrogênio, quem vai fazer isso aqui é a nitrosomonas, precisa guardar esse nome. E aí essa nitrosomonas vai fazer o nitrito. Nitrito é NO2, aqui ó, 2, tá? Beleza?
Sem balanceamento, sem nada, gente, tá? Ó, isso aqui é o básico. Eu peguei, ó, bactéria. Como é que é o meu nome? Nitrosomonas. O que eu vou fazer? Eu vou oxidar essa desgraça aqui, ó. E aí fabriquei isso aqui. Concorda comigo, ó? Aí vem uma outra bactéria, vai pegar isso aqui, ó. E vai oxigenar isso aqui, não vai? Deixa eu colocar o O2 aqui, ó. Olha aqui. Peguei o O2 e coloquei aqui. Ao pegar o O2 e somar aqui, gente, aí uma outra bactéria acabou de formar o quê? Acabou de formar o NO3, que a planta adora esse NO3, né? Pergunta de vestibular, por que a bactéria fez isso? Vamos pensar só nessa parte de cima que eu fiz aqui bonitinho, ó. Aqui, ó. A amônia foi oxidada e formou nitrito. Por que fez isso? Simples. A resposta é, ela fez isso. Deixa eu ver o que a Isabela colocou. Ah, não, eu já tinha colocado. É o seguinte, ela fez isso para fabricar alimento para ela. Aí você vai falar assim, putz, eu não entendi. É assim, gente, ó. Estas bactérias, todas que eu falei nome para vocês, todas elas, sem exceção, elas são quimiosintetizantes. Tá bom? Zé do céu, não entendi nada. O que é quimiosintetizantes? Vai, pensa comigo. Quimiosintetizantes. Você lembra que você estudou fotossintetizantes? O que é quimiosintetizantes? O que significa sintetizantes? Fabricar alguma coisa. Fabricar o quê? Açúcar. Sintetizante de fabricar açúcar. O que é químio? Significa que eu não vou usar energia solar, porque se eu, bactéria, fosse usar a energia solar, eu faria fotossíntese. Deu para entender? Mas eu não tenho clorofila, eu não sou capaz de pegar luz solar. Então, o que eu faço? Ah, eu vou fazer açúcar para mim. Mas o que eu preciso para fazer açúcar? Então, atenção, presta atenção aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, fazer um desenhozinho aqui. Deixa eu achar minha caneta aqui. Ó, deixa eu colocar ela em azul para ficar diferente aqui, gente. Ó, o que uma planta precisa para fazer açúcar? Olha, esqueça da bactéria agora, eu falando de planta agora. Eu sei que fica misturado, mas fica mais fácil guardar. Uma planta precisa de gás carbônico, ó. Ela vai precisar somar com a água, portanto ela vai precisar da água. Tá aqui a água. Aqui. Ai, com saudade da lousa. Ó, H2O tá aqui. Pronto. Isso aqui não é ingrediente básico para ela fazer o açúcar? Isso aqui ela fez a glicose aqui, ó. Glicose. Ah, gente, tá difícil de escrever. Glicose. Pronto, glicose. Quem vai fazer isso aqui? A planta. Ou seja, não entendi. Gás carbônico mais água vai fazer glicose? Como é possível? Basta escrever a palavra sol aqui. A energia solar e eu ponho clorofila aqui embaixo. Então não vou escrever, gente, mas ó, se eu colocar sol aqui em cima e clorofila aqui embaixo, todo mundo entende que graças à clorofila há a captura da luz solar, a luz solar, que é a energia solar, é capaz de juntar esses dois e formar açúcar? Sim. Como é que chama isso? Fotossíntese. Bactéria tem esse poder? Não. Por quê? Não é capaz de pegar e fixar lá a energia solar. Não tem como fazer isso. Ah, então como é que vai fazer? Já sei. Ela pega a energia, atenção agora para quando você estudou entalpia. Não existem as reações endotérmicas e exotérmicas? As reações exotérmicas significam o quê? Eu pego A, somo mais B e vai dar C. Só que nessa soma A mais B, setinha C, a liberação de energia. Esta energia liberada é usada. Então, atenção, olha o que eu vou escrever aqui. Você sabe que o símbolo de energia... Deixa eu colocar o símbolo de energia. Colocar aqui um delta aqui, ó. Ó, colocar um delta aqui. Isso aqui é energia, tá bom? Energia. Beleza, Zé. Gás carbônico mais água com a energia da glicose. Pergunta, de onde veio essa energia? Não é do Sol. Então, de onde veio? Dessa reação química aqui. Olha, esta reação química aqui, gente, é exotérmica. Ela vai liberar energia. Aí a energia aqui, ó. Aí a bactéria vai pegar o gás carbônico e a água, junta e forma a glicose para a bactéria viver feliz para sempre. Gente, não é muito bonito isso? Tá? Então a pergunta, por que existe ciclo de nitrogênio? Para que a bactéria faça alimento para ela.
Ah, ela vai usar o nitrogênio para fazer o açúcar? Claro que não. Ela vai usar a reação de que tenha nitrogênio, isso é, da amônia passando a nitrito, e depois outro grupo de bactéria pegando nitrito passando a nitrato. Todas essas reações químicas são exotérmicas. Então a bactéria vai capturar essa energia e vai usar essa energia para somar o gás carbônico à água e produzir açúcar para ela. Gente, fala a verdade, isso não é um mistério da vida que é fora de série. Quando eu estudo isso, assim, eu fico bobo de ver, sabe? Os porquês, sabe? É muito interessante. Então eu posso falar que todas essas bactérias são quimiosintetizantes? Sim. O que significa isso? Elas vão fabricar o açúcar delas. Usando o que como energia? A energia vai ser usada vindo de uma reação exotérmica. Ficou claro, gente? Todo mundo entendeu? Dê um amém aí, vocês entenderam. Tô brincando. Desculpa. Tá? Belezinha? Tá? Então é isso. Vamos passar para a próxima aqui. Amém. Entrou na brincadeira. Tá bom. Tá legal. Então tá. Seguinte, ó. O que eu ia. Ah, isso aqui é o que eu tinha passado para vocês já, ó. Né? O que vai acontecer, quem faz a fixação é o Rhizobium. Isso aqui eu estou passando mesmo para quem estiver assistindo a aula depois, quiser parar o vídeo para poder escrever, tá? Beleza? Por isso que eu coloquei aqui. A letra B é nitrosação, ó, tá? Nitrosomonas, nitratação, nitrobacter, tá? Nitrobacter ou nitrobactéria, tanto faz. Aqui a gente não está escrito, ó, que deu preguiça de escrever, eu peguei isso aqui da internet, mas ficou faltando dados, porque a letra D é desnitrificação, mas aqui o certo é escrever pseudomonas, tá bom? Pseudomonas, tá bom? E aqui as bactérias decompositoras, que tem vários nomes, aqui tudo bem, fica geral. Tá? Outra coisa que é interessante, que tem algumas bactérias que não são bactérias de fato, são cianobactérias. Elas são capazes de fazer fixação também, tá? As cianobactérias. Mas enfim. Vamos lá ajudar nas respostas de algumas questões? Gente, verificou-se que as raízes das leguminosas cultivadas em solo adubado, atenção, ó, verificou-se que raízes de leguminosas cultivadas em solo adubado com produtos químicos. Se eu falar que o homem resolve comprar tudo ensacado lá de nitrato, eu compro isso no armazém e jogo lá na terra. Fica imaginando, ó, verificou-se que raízes leguminosas em solo adubados lá pelo homem, ó, ricos em nitrogênios, não apresentam nódulos. Gente, faz sentido não apresentar nódulo, né? Tá? Eu quero saber, neste caso, a adubação, tá? Boa noite, Evandir. Ele entrou em cena aí. Eu não devia ter permitido, não. Quebrei um galho dele, permiti. Estamos falando de química, Vandir. Então, é assim, gente. Então, aí vem aqui, ó. Neste caso, a adubação prejudicou as bactérias que transformavam o que em quê? Então, vamos... Deu para entender a pergunta? Pensa um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que eu comprei uma fazenda, eu resolvo fazer uma plantação de milho nessa fazenda. Puxa daquele mato enorme lá. Eu resolvo tacar fogo em tudo, né? Quando eu taco fogo em tudo, queimei tudo aquilo lá, beleza, mas aí eu queimei o solo. Ao queimar o solo, eu queimo as bactérias do solo. Tá? Aquele solo vai ficar pobre pra caramba nessas bactérias. Eu vou plantar esse milho, ele vai ficar mirradinho, né? Vai ficar anãozinho de tudo ali, baixinho, né? Raquítico, entre aspas, raquítico. Aí o que acontece? Eu planto feijão, eu planto soja, eu planto leguminosas, ó, vestibular, ó, leguminosas, porque graças às leguminosas vão atrair as bactérias que estão na atmosfera, e aí vai ter o que? Esses nódulos que serão formados, né? Lembra que essas bactérias são chamadas de risóbio, não é isso? Então, se eu pegar e adubar esse solo, não esperando a plantação, né, que aconteça todo esse processo, eu vou fazer o quê?
a adubação prejudicou as bactérias que transformam o que em que? Não é uma boa pergunta? Todo mundo entendeu bonitinho? Deu para entender por que é a A, gente? Eu não dei a resposta para você qual é a bactéria que vai deixar de existir ali, não vai gostar muito? Gente, se eu coloquei ali, ó, naquele solo, né, eu comprei lá, né, no armazém eu comprei aquele produto químico e joguei na terra, quem ficou prejudicado? Quem ficou prejudicado é o início do ciclo. Quais são as bactérias do início do ciclo? Rhizobium. Tá entendido? E o que o Rhizobium faz mesmo? Pega o nitrogênio atmosférico e vai fixar em amônia, lembra? Tá? Belezinha? Tá entendido? Tá? Eu fiz uma escritinha aqui para vocês, ó. As bactérias do gênero Rhizobium formam aqueles nódulos das leguminosas. Lembre das aulas de botânica o que é leguminosas, né? Tá? Que são leguminosas mesmo? Tomate? Claro que não. Gente, isso é pessoa leiga que fala essas besteiras, hein? Pelo amor de Deus, hein? Leguminosas é aquelas que formam vagem. Tá entendido? Até o amendoim entra nesse grupo, hein? Leguminosas que tem vagem, tá legal? Belezinha? Ervilha, soja, feijão, fava, não sei se já ouviram falar em fava, tá? Beleza? Número 2, ó, as bactérias do gênero agora, ó, Nitrosomonas e Nitrobacter, lembra o que a Nitrosomonas vai fazer? Nitrosomonas vai pegar o que mesmo? Vai pegar a amônia e vai oxidar a amônia em que ela vai oxidar? Em nitrito. Nitrito, as plantinhas têm raiva do nitrito, né? Porque ele é tóxico, tá legal? Aí vem o Nitrobacter e vai oxidar o nitrito em nitrato. Lembra da historinha que eu falei por que essas bactérias fazem isso? Qual é o benefício que ela leva de fazendo isso? Aí vocês lembram da aula de química, tá? E fica pensando lá em entalpia. Aí vocês lembram das reações, o que é reação endotérmica e exotérmica. Essas reações que eu estou falando para vocês são todas exotérmicas. Então, há liberação de energia. Tudo isso aqui cai em provas, tá? São organismos autotróficos que extraem energia através de processo de oxidação a partir da amônia. Né? Tudo começa lá com a amônia, lembra? Depois a amônia... na verdade, a gente está falando desses dois aqui, ó. Né? Tudo começa, na verdade, com o Rhizobium, né? Mas aqui eu estou falando de Nitrosomonas e Nitrobacter. Então a amônia passa a nitrito e nitrito passa a nitrato. Essas bactérias desempenham importante função na ecologia. De quem? O que ela faz? Qual é a importância dela? Tá? Beleza? Resposta super fácil, né? Elas são nitrificantes, não é isso? Tá bom? Belezinha? Fiz uma notinha aqui. Isso aqui tá valendo mais para quem é aquelas pessoas que querem depois pausar o vídeo, né? Próxima. Chamamos de nitrificação o quê? O processo que transforma a amônia até nitrato. Lembra da aula? Foi dada para vocês antes? No comecinho agora? Olha lá. Por bactérias quimiosintetizantes. Que bactérias são essas? Quimiosintetizantes. Agora vocês já sabem também por que chama quimiosintetizantes. Porque elas vão fabricar o açúcar para elas, usando a energia das reações químicas. Tá? Então, de novo, o que são bactérias quimiosintetizantes? Elas vão fazer açúcar. E como que elas vão fazer isso? Pega-se o gás carbônico e a água. Mas aí vem energia de onde? De uma reação química exotérmica. Que reação química é essa? Amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Beleza? Tá? Como chama essas reações químicas? No caso que as duas vão fazer lá, nitrosação e nitratação. Nitrosação é o que mesmo? É transformar a amônia em nitrito. E nitratação? Nitrito em nitrato. Quem faz isso mesmo? A nitrosação é a nitrosomonas e a nitratação nitrobacter. Tá bom? Isso aqui, igual eu falei para vocês, é a explicação que eu estou dando, só que depois você pode pausar o vídeo, tá? Mudamos de área.
mudamos de área, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho de bactérias e de vírus para vocês, relembrar algumas coisas com vocês e tudo mais, tá? E aí vamos lá, estudar um pouquinho de cada uma delas. Lembra que eu falei que eu tenho um joguinho que eu fiz lá? Então depois da aula eu vou passar para vocês o endereço e aí depois vocês mandam para mim uma notícia, eu consegui fazer tudo. Isso aqui eu tirei de lá. Tá vendo essas bolinhas que estão em volta? Isso aqui você vai clicar lá na hora na página. Começar o jogo. Aí aparece lá a palavra, por exemplo, mesossomo. Você tem que saber onde fica mesossomo, né? Tá? E para que ele serve. Então vai ter isso lá no joguinho, tá bom? Beleza? Então vem cá, deixa eu fazer um aumento aqui, ó, da bactéria. Ó, deixa eu aumentar ela aqui pra gente estudar. Aqui, ó, bactéria. Tá aí grandinha na tela. Essas bolinhas, então, aqui é pro joguinho que vocês vão fazer depois, tá bom? Vamos lá. Preciso de alguns nomes aqui. Repara que essa bactéria é uma bactéria diferenciada. Por que ela é diferenciada? Ela tem esse treco aqui na ponta, que é um flagelo. Então, existe bactérias que têm flagelo. Tá vendo isso aqui, esse tanto de cíliozinhos aqui? Ó? Acho que chama pili. Esse pili aqui, ó, são cílios também ajudando a locomoção, tá bom? Pili, tá? Mas o que eu mais quero que você guarde da bactéria, o que eu mais quero é o seguinte, ó. Deixa eu pegar, não dá para pegar a canetinha aqui, mas vamos lá, ó. É melhor eu voltar, gente. Eu preciso da canetinha. Tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui a vermelhinha. Ó aqui, gente. Tá vendo essa bolinha que tem aqui, ó? Onde tem esse círculo aqui, ó? Esse círculo apontando para essa bolinha. Na verdade, essa bolinha aqui eu vou colocar em lente de aumento para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui que vocês estão vendo aqui, uma bolinha tá indo para exatamente essa estrutura. Que estrutura é essa? Chama-se plasmídio. Isso cai demais. O que é plasmídio, Zé? É uma porção de DNA que fica onde? Disperso no citoplasma da bactéria. Repara um detalhe, gente. Bactéria não tem núcleo. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou passar em vermelho aqui, ó. Tá vendo isso aqui que eu tô passando em vermelho, ó? Isso aqui é o DNA principal dela. É um DNA circular. Olha a característica, hein? Quem é no planeta que tem DNA circular? Bactérias. Tá? Beleza? Quando chegar lá no começo do ano, tiver vestibular, tudo, caiu uma questão dessa semana. Nossa, bem que você falou, Zé. Ó, o DNA circular. Esse aqui é o DNA mãe de todas. Eu quero que você saiba não o DNA circular aqui. Esse tanto de DNA solto, disperso no citoplasma. Chama plasmídio. Por que, Zé, que eu tenho que saber esse nome aqui? É este daqui que o homem faz estudos direto nele. Como assim? Gente, isso aqui cai muito em biotecnologia. Tá? Nós vamos estudar isso mais no finalzinho do ano, quando estiver terminando as aulas. Tá? Em biotecnologia eu falo bem rápido, porque é um assunto que cai bastante. Então, por exemplo, ó, a insulina hoje em dia ela é fabricada graças às bactérias. Como assim? Gente, pessoas que estão com falta de insulina, a insulina para ser fabricada em grande escala, o que normalmente eles usam? Olha só, basta pegar um DNA humano, olha só, um DNA humano, eles vão saber exatamente o gene. O que é o gene? Gene é um pedacinho do DNA. Ali, naquele gene, eles vão pegar e aquele pedacinho, eles sabem, eles têm certeza que é a partir dali que é feito a insulina. Se eles sabem disso, o que eles fazem? Eles pegam esse pedacinho de DNA e vão colocar na bactéria. Onde na bactéria? Exatamente nesse plasmídio. Mas por que eles vão fazer isso? Porque a bactéria, gente, é uma verdadeira fábrica, né, de fazer qualquer coisa que o homem necessita. Por quê? Porque é o seguinte, essas bactérias, elas se multiplicam a cada 20 minutos. Na natureza é comum isso. Às vezes tem menor tempo que este. A média é 20 minutos da duplicação dela. Se eu pegar um DNA humano e colocar nesse plasmídio, significa o quê? Que daqui a 20 minutos eu vou ter 2 DNAs deste. Pronto, desse pedacinho. Tá? Significa que, olha só, 2, 4, 6, desculpa, 2, 4, 8, e assim por diante. Deu para entender? Eles vão duplicando. Blá, 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 blá. Isso a cada 20 minutos. Olha só como que vai acontecer em 24 horas. Quanto de DNA eu vou ter? Deu para entender? Tá legal?
Então, o que acontece? Isso é biotecnologia, a gente vai ver depois. Mas eu preciso que você saiba que esse DNA aqui é usado pelo homem em biotecnologia. Tá? O que mais você precisa saber? Que a única organela, entre aspas, a única organela que existe das bactérias são os ribossomos. Só ribossomos. Zé, por que existe livros que falam que bactéria não tem nenhuma organela? Simples. Porque para muitos autores, ribossomos não é organela. Como assim? Eu não entendi. Gente, ribossomo não tem uma camada em volta dela. Ela não é membranosa. Se não tem membrana, ela também meio que dispersa no citoplasma. Porque não sei se você lembra, o ribossomo é feito de DNA, de RNA ribossômico. Este RNA, eles se enrolam, igual um novelo de lã, eles se enrolam. Então ele vai formando ali uma bolinha. Essa bolinha, na verdade, não tem membrana em volta nenhuma dela. Tá? Então, não sendo membranosa, eu não chamo ela de organela. Então, se perguntar para vocês, por que tem organela conceituada como é o ribossomo, não é considerado por muitos autores como organelas? A resposta, porque ela não é membranosa, ela não tem membrana. Tá? Então, para muitos autores, bactérias não têm nenhuma organela. Tá? Agora, se perguntar, a única organela conhecida, existente na bactéria, vocês vão falar ribossomos. Tá bom? E outra estrutura que eu preciso que você veja aqui, saiba aqui, ó, é essa aqui, ó, bem aqui, ó, gente, ó, tá? Tá vendo esse valezinho que tem aqui, ó? Opa, deixa eu passei adiante, tá? Deixa eu marcar aqui em azul para vocês, ó. Este valezinho que tá aqui, tá vendo aqui, ó, bem aqui essa depressão aqui. Isso aqui chama mesossomo. É aqui, gente, que a bactéria faz sua energia, a liberação de energia. Tá? Você lembra da teoria da endocitose? Foi falar para vocês? O que é teoria da endocitose? Teoria da endocitose dita que o quê? Que as nossas mitocôndrias, na verdade, foram bactérias. Um dia elas foram bactérias. Aí o que acontece? A nossa célula englobou, a nossa célula primordial, né? O começo da vida, tudo lá, englobou essas bactérias, e ao englobar existiu uma simbiose aí, um mutualismo, de maneira que as nossas células davam alimento, dão, né, até hoje, dão alimento para as mitocôndrias, e as mitocôndrias dão em troca o quê? Dão energia em troca para a célula. Há um mutualismo. Atenção para o vestibular. Como que eu sei, atenção, como que eu sei que estas mitocôndrias foram bactérias um dia? Simples, porque as mitocôndrias são as únicas organelas que a gente conhece que ela tem um DNA próprio independente do nosso. Para você ter ideia, gente, não é a nossa célula que controla o número de mitocôndria dentro dela. Ó, você tem uma, imagina, você tem uma célula, né? Esta célula tem 10 mitocôndrias, tá legal? De repente, a nossa célula precisa de maior produção de energia. Ela vai pegar e fazer como? Produzir uma outra mitocôndria? Não. Existe uma autoduplicação. Isso é, uma mitocôndria dá origem a outra mitocôndria. Deu para entender? Por quê? Porque ela tem DNA próprio. Isso cai bastante vestibular, hein? Esta autoduplicação acontece porque ela tem DNA próprio. Ela era um organismo independente no início da vida. Tá legal? E por que eu falei esse mesossomo para vocês? Isso aqui lembra as cristas mitocondriais. Tá? Lembra que é na crista mitocondrial que é a maior produção de energia? Tá lembrado da mitocôndria? A mitocôndria tem a matriz mitocondrial e as cristas. Nós vamos ver em seguida essa aula aqui, ó. Tá? Beleza? E ali acontece a maior produção de energia. Beleza? E aqui do lado o vírus. O vírus. Repara o seguinte, vírus não tem núcleo. Vírus não é formado por célula. Lembra, vírus é acelular. Tá legal? Eu achei tão legal uma reportagem que eu vi comparando o vírus, que pode até cair no vestibular de vocês, ainda mais por causa da pandemia, né, de agora, que o vírus é como se fosse um pendrive. Gente, por que você usa um pendrive? Porque dentro do pendrive tem uma informação. Só que esse pendrive não serve para nada se você não tiver um monitor. Não faz sentido? Se você não tiver onde plugar este pendrive, não serve de nada aquela informação. Faz sentido ou não? Tá? Então o vírus tem a informação, só que ele não tem vida, porque ele não faz nada com essa informação. Porém,
Se ele for integrado a uma célula viva, o que vai acontecer? Ele vai começar a colocar as manguinhas de fora. Isso é, aquela informação que ele tem no seu interior começa a fazer com que aquela célula trabalhe para ele, vírus. Então a gente fala que todo vírus é um parasita obrigatório intracelular. Tá legal? Isso cai bastante em prova, tá? Ele é um parasita obrigatório, tá? Intracelular. Lembra do pendrive para poder lembrar disso, tá? Uma coisa que eu preciso que você saiba aqui, ó. Caindo no vestibular, um desenho parecido com este, eu preciso que você fale para mim o seguinte: este vírus que você está vendo aqui é um vírus relacionado a que doença? Aí você vai falar para mim assim: ô Zé, você tá louco? Pode cair isso no vestibular? Pode. Mas só de eu olhar pro vírus eu tenho que saber. Você tá brincando, eu não vou fazer medicina, Zé. Mas tem que saber, porque tem detalhes aqui que tá mostrando o porquê que você tem que saber que doença é relacionada. Tá bom? Eu vou explicar. Na verdade, eu vou relembrar detalhes com vocês e vou explicar o porquê que você tem que saber a doença. Alguém sabe falar para mim que doença que está relacionada a esse vírus? Vocês anotem para mim aí. Quem sabe falar? Este vírus que está na telinha de vocês aí, ele está relacionado a qual doença? Alguém? Hein? Qual doença está relacionado? E outra coisa, para eu saber que não foi um chute, como é que você sabe que é essa doença? Entenderam a pergunta? Todo mundo entendeu a pergunta? Vamos lá? Vamos entender por quê? Gente, tá vendo aqui, ó, em volta aqui, ó, isso tudo que tá aqui em volta aqui, ó, é um envelope. Ó. Beleza? Isso aqui lembra muito as nossas células. Tá? Por quê? Porque isso aqui é uma. Sabe o material que é feito, isso aqui está em volta? É muito parecido com a nossa membrana plasmática. Na verdade, esses vírus modernos, vamos colocar assim, eles, ao sair da nossa célula, porque, gente, quando eu falo da nossa célula, eu estou falando dos animais no geral, tá bom? Eles reproduzem na nossa célula até a nossa célula estourar. Entende? Se estoura a nossa célula, é estourar literalmente, estoura, bum, rebenta. Então, no primórdio da existência dos vírus, esses vírus não tinham essa parte externa, essa cápsula que tem aqui, ó, tá? O nome correto é envelope. Esse envelope não tinha. Esse envelope foi originado porque pedaços da nossa membrana cobriram o vírus que estava saindo dali. E aí os vírus aderiram isso para ele, tá? Sabe o que significa essas pontas aqui, ó, que tá muito famoso hoje por causa do coronavírus? Essas pontinhas aqui, gente, assemelham-se ao nosso glicocálix. Alguém lembra? Gente, eu preciso que você lembre disso, escreva para mim. Qual a função do glicocálix? Gente, isso cai em prova, tá? Quem lembra? Em uma palavra só. Para que serve o glicocálix? Isso, André. Isso aí, ó. Reconhecimento. É essa palavra. Se é reconhecimento, olha que interessante. Por que um vírus, por exemplo, coronavírus, para falar o atual, por que o coronavírus da Covid, ele ataca o nosso sistema respiratório primeiro? Por que não o pé? Não porque o dedão no pé. Por que não, sei lá, a mão, o teu braço, o teu estômago, o teu fígado, entendeu? Por que o princípio é o sistema respiratório? É simples, porque é o sistema respiratório o reconhecimento mútuo. Por quê? Porque graças a esses pontinhas aqui, que é similar ao nosso glicocálix, é aqui que existe uma ligação química entre o vírus e as nossas células. Gente, é o sistema chave fechadura que vai ter. Então, o vírus, lembrar que ele é altamente específico. Questão de vestibular. O vírus é altamente específico por causa dessa desgraça que tem aqui, ó. Tá? Então, o vírus que causa tal doença não vai causar uma outra. É muito difícil. Tá legal? Existe vírus que causa uma doença uma outra? Sim, existe. Mas é difícil. O que precisa saber é essa alta especificidade. Tá legal? É muito específico. Por causa dessas... todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, que lembra o nosso glicocálix, que vai encaixar, inclusive, no nosso glicocálix, para ter invasão. Tá? Beleza, mas continuando. Então, isso aqui é um envelope. Ele é feito de proteína e feito de lipídio.
Tá bom? Tanto voltamos à questão do Covid, da doença, voltando ao coronavírus, porque é um tema atual. Por causa de que, ó a pergunta, de química e biologia, por causa de que é super importante lavar as mãos, só que esses lavar as mãos tem que ser com álcool gel, ou então com sabão, tá? Resposta, simples, lembrar de química. Porque o detergente, o sabão, é capaz de destruir lipídio. Gente, você acabou de almoçar, o teu prato não fica lambuzado de gordura ali? Se você pegar aquele prato e lavar somente com água, o que vai acontecer? Não limpa. Você não precisa colocar gotinhas de detergente para formar micelas. Não sei se o Evangelho chegou a falar isso para vocês. Para formar micelas. São pequenos bloquinhos que ali começam a escoar com a água. Quando eu lavo as mãos e as minhas mãos estão lotadas de vírus, eles vão se desfazer. Por quê? Porque essa capa que vocês estão vendo aqui é feito de lipídio. Isso cai muito, essa desgraça. Então cai isso no vestibular. Por que devemos lavar as mãos? O álcool, tá? Ou o detergente. Tá aí a explicação. É essa a explicação. Continuando, que eu não respondi ainda o que eu estava perguntando lá. Como de saber que doença é essa? Tá vendo aqui? Isso aqui, ó, chama capsídeo. Ó, essa aqui, ó. Esse tipo de um triângulo que tem aqui, ó, tá? Um trapézio, na verdade, né? Tá? Não tá em 3D aqui, mas tudo bem, ó. Tá vendo? Isso aqui é um material genético. Beleza. Dá para eu saber que o material genético é esse? Sim, dá. Como, Zé? Dá para eu saber. Por causa dessas bolinhas que estão nas laterais. Como é que é? Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui no interior, tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas só existem num tipo de vírus que cai no vestibular para vocês. Este vírus é o HIV, tá? O que significa HIV? Significa vírus da imunodeficiência humana. Vírus da imunodeficiência humana. Então, o que esse vírus vai causar, esse HIV? Vai causar a AIDS. Tá? O que significa AIDS? Se quiser anotar aí, né? Síndrome da imunodeficiência, ó, AIDS, tá? Síndrome da imunodeficiência adquirida. AIDS. Tá de trás para diante, porque tá em inglês, tá? Então vai ficar síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Quem causa? O HIV. E eu sei, mas como é que eu sei disso? Por causa dessas bolinhas vermelhas. Mas o que significa essas bolinhas vermelhas? Significa que esse vírus que você está vendo aí é um retrovírus. Vamos lembrar de outras aulas? Zé, o que é retrovírus? Retrovírus significa que eu tenho uma enzima aqui, e esta enzima vai fazer uma transcrição contrária, tá? Como chama essa enzima? Atenção para o vestibular. Vocês anotam aí. Chama transcriptase reversa. Esta enzima chama transcriptase reversa? Sim. E ela só vai ter num tipo de vírus que cai no vestibular de vocês. Existem outros vírus que é retrovírus? Sim. Mas o que você precisa saber é o da AIDS, que causa AIDS. Então, estas são os únicos vírus que caem no vestibular que tem essas enzimas. Essas enzimas, como é que chama? Transcriptase reversa. Fala para mim o que significa transcriptase reversa. Ase significa enzima. Transcri vem de transcrição. Reversa significa contrária. Então fala para mim o que é uma transcriptase reversa. É uma enzima que faz uma transcrição contrária. Aí vamos pensar lá nas primeiras aulas do ano. Gente, o que significa transcrição? Transcrição é um DNA fazendo RNA. Tá? Vamos colocar aqui? Deixa eu pegar. Vou fazer aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Tá? Então vamos lá, ó. Vou desenhar, fazer uma coisinha aqui, ó. O DNA, tá aqui o DNA, não é isso? O DNA vai fazer um RNA. Então eu ponho uma seta aqui, e nessa setinha aqui na ponta da setinha, eu vou colocar RNA aqui. Se o DNA vai fazer RNA, como é que chama isso? Chama transcrição. E o que é uma transcrição contrária? Simples. O RNA, é muito louco isso, né? Vai fazer um DNA. Gente, graças a essas enzimas que tem aqui, ó, chama transcriptase reversa, este vírus é poderosíssimo. Ele é capaz de pegar e fazer com que o RNA dele,
Lembra que esse molinho que tem aqui, ó, no centro e amarelo, isso aqui é um RNA. Acredita que esse RNA é capaz de fazer um DNA graças a essa enzima que tem aqui? Então, se vai fazer uma enzima, vai fazer o DNA, esse DNA vai tomar conta da nossa célula. Já que eu estou falando de AIDS, vamos pensar o seguinte: quais são as células preferidas da destruição que o HIV vai lá destruir? CD4. O que é esse CD4? São células do nosso sistema imunológico. São aquelas células que a partir dela vão fabricar células de memória. Elas vão ser destruídas. É a partir desse CD4 que vai produzir outros tipos de células que vão produzir os anticorpos. Ela sendo destruída não vai ter anticorpos. O nosso corpo vai ficar vulnerável a qualquer doença. Então, na verdade, uma pessoa, é muito louco o que eu vou falar, a gente não morre de AIDS. Uma pessoa não morre de AIDS. Ela morre de doenças oportunistas. Você já ouviu falar de alguém que morre com resfriado? Não existe. Morrer de gripe? Normal. Resfriado, não. Resfriado ninguém morre. O problema, gente, se uma pessoa tiver AIDS, ele morre de um resfriado, porque aquela doença é dita oportunista. Por quê? Porque o sistema imunológico daquela pessoa não está ali para protegê-lo. Está sendo destruído. Então a pessoa vai morrer. A gente fala que é doenças oportunistas, tá? Que vão invadir o corpo da pessoa. Espero que tenha entendido, tá? Existe, aí vem a pergunta, existe só retrovírus na natureza? Eu não acredito que vai terminar a aula. Gente, se eu só terminar esse pedacinho, então. Nossa, não falei nada de respiração. Caramba. Ó, o vírus, lembra que eu falei do envelope? A princípio, gente, era para ser assim, ó. O começo do vírus era desse jeito de desenho primeiro aqui, ó. Tá? Ele só tinha assim. Depois ele passou envelopado, ó. Quando ele passou a ser envelopado, isso aqui é como se fosse uma membrana plasmática nossa, que vem da destruição. Tá bom? Agora é o seguinte, ó. Existe, sem ser o retrovírus, o que pode cair no vestibular para vocês? Existe vírus que a gente chama vírus, atenção, de senso positivo e senso negativo. Como assim? Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, vai. Existe vírus em que o material genético é o DNA. Pronto, eu vou escrever aqui, ó, DNA. Existe vírus assim. Existe vírus em que o material genético é o RNA. Ó, RNA. Agora, não é esquisito ser o RNA? Porque é o seguinte. Deixa eu colocar aqui embaixo. Existe vírus em que o material é RNA, porém tem enzima, né? Que é a transcriptase reversa. Então eu vou colocar aqui, ó, RNA mais E. Este mais E aqui, ó, significa mais enzima. Vamos lá, vamos ver se dá para entender o que eu quero levar o conhecimento para vocês. Assim, ó. Você entende que um vírus tendo DNA é fácil? Porque se ele tem DNA, um vírus invade o nosso corpo, entra na nossa célula, ele tem DNA. Se ele tem DNA, ele pode comandar a nossa célula, porque a nossa célula não é comandada por DNA. Então basta ele pegar e começar a comandar a nossa célula, porque ele já é o DNA. Ele já tem o DNA. É fácil entender isso. Agora, esquisito é o seguinte. Não, antes de chegar ao esquisito. Olha esse terceiro aqui, ó. Se for RNA, você concorda comigo que ele não comanda nada? O RNA não comanda. Quem comanda a nossa célula é o DNA. Mas, então, como que é possível esse RNA aqui comandar a nossa célula? Simples, porque esse RNA tem uma enzima que faz uma transcrição contrária. Isso significa que este RNA vai fabricar DNA. E se vai fabricar DNA a partir dele, aquele DNA vai trabalhar para ele, vírus. Ficou fácil? O problema é esse daqui, ó. Esse aqui é o que mais cai em vestibular, é esse RNA aqui. Existem dois tipos de vírus que tem RNA. Atenção, atenção. Existe os vírus que tem RNA, que eu vou chamar ele de senso positivo, ó. Senso positivo. E RNA senso negativo. Nossa, eu não entendi não. O que é isso? Então olha para esse desenhozinho que tá aqui. Tá vendo que aqui eu estou falando para vocês que o RNA aqui, ó, ele é senso positivo, tá mais aqui. O que significa isso? Olha, quem quiser guardar as doenças eu coloquei aqui, ó. Inclusive a COVID, se cair no vestibular, ó, ele é de RNA e não é retrovírus, hein?
ele é senso positivo. Tá? O que significa isso, Zé? Significa que esse vírus vai cá e invadir nossa célula. Tá vendo aqui? Esse RNA aqui é positivo. E daí? A gente imagina que um vírus só entrou na tua célula. Um vírus. Então ele soltou no citoplasma um RNA. Esse RNA vai fazer o quê? Ele não manda nada. Tá? Ah, mas se ele é positivo, ele é a mesma coisa de um RNA mensageiro. Ah, beleza. Mas se ele é capaz de fazer proteína, porque se ele é RNA mensageiro, basta ele entrar no ribossomo nosso, e ao entrar no ribossomo nosso, ele começa a produzir casinhas. As casinhas são as proteínas que formam a casinha dele. Beleza. E começa a formar um punhado de casinhas. Mas e ele? Como é que ele faz para entrar nessas casinhas? Porque ele é um só. Dá para ele produzir milhares de casinhas? Dá. Mas como é que ele vai produzir outros RNAs? Porque cada RNA, se ele produziu 1 milhão de casinhas, eu vou ter que ter 1 milhão de RNA para poder entrar nessas casinhas, para a célula nossa explodir e sair aquele tanto de vírus de lá. Simples. Atenção, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Imagina que essa fita aqui seja positiva. Então, vamos lá, ó, é positivo. Aí você concorda que o RNA tem a uracila, deixa eu colocar aqui, ó, uracila, que mais? Eu tenho a guanina, eu tenho o que mais? Eu tenho a citosina, vamos ver o que mais? Eu tenho a adenina, tá bom? Olha lá, vai acompanhando. Eu vou fazer só esses 3 aqui, tá, gente? Olha só, este RNA aqui, ó, de senso positivo, ele vai ter que fabricar um negativo. Tem jeito de fazer isso? Sim, gente. Você concorda que o nosso citoplasma está lotado de RNA transportadores? Não é verdade? Não é verdade que... desculpa. Não é verdade que ao se alimentar vai chegar nutrientes nas nossas células, e os nutrientes que chegam nas nossas células, por exemplo, são bases nitrogenadas? Então significa que o nosso citoplasma está cheio de bases nitrogenadas. Basta ele pegar as bases nitrogenadas e começar a encaixar aqui. Como que vai encaixar aqui? Gente, se aqui é letra U, aqui vai ser que letra? A. Você concorda comigo? Vai ser letra A. Se aqui é letra G, o que vai encaixar aqui? Vai ser letra C. Se aqui é letra C, o que vai encaixar aqui? Vai encaixar a letra G. E se aqui é letra A, vai encaixar o quê? Vai encaixar a letra U, que é o uracil. Aí eu acabei de fazer o quê? Um espelho desse de cima. Como é que eu chamo o espelho dele? Negativo. Então eu acabei de formar um RNA negativo. Entenderam isso? Atenção agora, acompanha comigo. Quando esse RNA positivo formou esse RNA negativo, isso aqui é igualzinho a ele? Não, é o espelho dele. Você concorda que através desse espelho ele vai produzir RNAs iguais a ele? Porque você concorda que agora as bases nitrogenadas que vão ser unidas aqui, ó, eu não vou unir aqui, se aqui é A, vai ter que unir o U. Você concorda que é C, vai juntar o G? Você concorda que aqui é o G, vai juntar o C? Você concorda que aqui é o U, vai juntar o A? Você concorda que eu acabei de construir um RNA igualzinho ao RNA que entrou aqui? Resumindo, esse aqui vai ser um molde para eu fabricar milhares de RNAs. Acabei de fabricar um molde. Eu vou ter agora centenas e centenas de milhares de RNAs a partir desse molde que eu fiz. E este RNA vai ser idêntico àquele que entrou. E agora vai entrar nas casinhas que aquele RNA produziu. Gente, fala a verdade, não é bonita essa história? É triste, mas não é bonita? Tá? Não tem jeito de você não querer fazer biologia. Fala a verdade. Você acabou de formar em biologia agora aí. Tá? Não perca o próximo capítulo. Eu acho que deu para entender direitinho, né, gente? Eu vou mandar para vocês links da depois, tá? Belezinha? Depois, se precisar qualquer coisa, eu faço aula extra se precisar. Qualquer coisa, você vai mandando exercício para mim que eu ajudo você a resolver. Tente resolver depois sozinho em casa. Eu vou mandar para vocês o link, então, pra você fazer aquele joguinho, tá? Que eu arrumei para lá, para vocês fazerem, tá bom? Gente, um abraço para vocês, boa noite, tudo de bom. Fique com Deus, tá? Espero que tenham gostado da aula. Tudo de bom, um abração. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Boa noite, Giovana. Boa noite. Quem falou boa noite para mim aí?
Henrique, valeu. Boa noite, Henrique. Boa noite, Daniel. Boa noite, Alves. Isabela, boa noite. Karine, boa noite. Quem mais? Brendo. Rayane, boa noite. Boa noite, Ana. Tudo de bom para vocês, viu? Abração. Estude bastante, tá? Felipe, boa noite. Tudo de bom para vocês.